Bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, tá? Meu nome é Heron Júnior, eu sou gestor terapêutico do setor voluntário e do setor involuntário do IVV. E eu estou aqui para fazer uma breve apresentação, né, da nossa palestrante do dia de hoje, né? A senhora Nilce Totino, certo? Eu vou só fazer uma breve apresentação, porque melhor para falar dela ela mesma, né? Mas a Nilce, ela é secretária-geral responsável pelo gerenciamento e relações públicas da sede dos grupos familiares de Al-Anon no Brasil, desde 2005. O Al-Anon é uma associação que oferece força e esperança para familiares e amigos de alcoólicos. Ela é formada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora de Medianeira, em São Paulo. É experiente no trato com familiares e amigos de alcoólico, com participação em eventos nacionais e internacionais. Pessoal, eu vou ser bem breve, né? Desejar boas-vindas à Nilce, que está participando da nossa reunião hoje. Vocês vão ter muito conhecimento, muita experiência que ela vai passar, certo? Aproveite esse momento, tá? Nilce, seja bem-vinda. Eu vou também estar aqui acompanhando com vocês e a palavra é sua, Nilce. Seja bem-vinda, tá ok? Obrigada, um bom dia para todos. Como o Heron já disse, eu sou secretária-geral, né? Estou nessa condição de secretária-geral dos grupos familiares Al-Anon do Brasil. O escritório tem sua sede em São Paulo e ele é responsável por orientar e distribuir literatura para o Brasil todo, inclusive para Portugal também. Literatura em língua portuguesa. Nós temos uma riquíssima coleção de livros, de folhetos, que ajudam aí os familiares a entender a doença do alcoolismo. A experiência nossa é com esposas, na sua grande maioria, mas com filhos, maridos, né? Amigos, pais, avós. Atualmente a gente tem um número grande também de avós que já estão sentindo o reflexo do alcoolismo nos seus netos, que já alcançaram uma idade aí de estar na utilização do álcool, e o nosso foco sempre é o álcool, mas as pessoas que têm aí a dependência cruzada são muito bem-vindos às reuniões Al-Anon, em todo o Brasil. Estamos aí em todo cantinho do Brasil, onde você imaginar, tem aí uma reunião Al-Anon que pode acolher, e todos serão muito bem-vindos. Atualmente, as reuniões acontecem na maioria dos estados de forma eletrônica, mas uma reunião presencial terá sempre um abraço caloroso, como eu costumo dizer, né? Copiando aí o poeta, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, sintam-se todos abraçados pelo carinho que o Al-Anon proporciona e por esse momento importante em que estaremos falando sobre a doença do alcoolismo, a doença do medo e a doença da desconfiança. Próximo, por favor, Heron. A doença do alcoolismo, ela tem várias definições técnicas, né, que fica bastante aliviado para todo familiar de alcoólico quando ele entende que o alcoolismo, dependência química aí, ela é uma doença, ela não é uma falta de caráter, ela não é uma preguiça da pessoa, ela não é uma coisa que herdou do pai, da família do pai, né? O pai que foi assim, a minha família nunca teve isso, mas a família do pai tem. Então, olha o que aconteceu. Enfim, essa definição bem simples, né? Porque a técnica fica para os técnicos, alivia o coração de todo familiar ou amigo de alcoólico. Então, ela é uma doença física, porque ela tem o dependente, ele tem o metabolismo do álcool de uma forma diferente. Ele é uma doença mental, porque ela
afeta a relação mental, aí, a cognição do dependente, e é uma doença espiritual, não que ela fale de religião, né, que ele afete a religião, mas essa espiritualidade é a base dessa relação com algo superior a ele, e com o dependente, e com as outras pessoas. O alcoólico acaba sendo uma pessoa extremamente isolada, fechada, em si mesmada. Então, e isso afeta a forma de se relacionar com o mundo. Então, isso é a questão da definição. Não importa a religião que a pessoa tem, a classe social, o nível de cultura. O alcoolismo é extremamente democrático. Atinge todo mundo, e de uma maneira igual. Né? A fundo de poço no tapete persa, assim como a fundo de poço na sarjeta. Ela é uma doença incurável. Ela não tem cura. A única maneira de fazer é controlar, né, e parar aí a doença com a ingestão do álcool. Ela é uma doença progressiva e tem terminação fatal. Se não se cuidar, morre mesmo. A questão de ser fatal é que muitas vezes nem aparece, por exemplo, nos atestados de óbito. Muitas pessoas morrem de acidente automobilístico, então, lá, traumatismo craniano, quando a causa primária disso tudo foi estar embriagado. Quem estava dirigindo, ou quem estava atravessando a rua, no caso de um atropelamento. Então, o álcool permeia toda essa vida aí e acaba levando as pessoas à morte, sim, se não for controlado. Ou seja, se não houver o desejo de parar de beber. O mesmo desejo incontrolável de beber, que é a compulsão, vem forte no desejo de, olha, daqui para frente eu não faço mais uso. E é muito difícil, é muito sofrido para o alcoólico, para o dependente químico, esse desejo. Ele tem que vir, quando ele vem de uma forma intensa e arrebatadora. E aí, assim, a possibilidade da recuperação. Né? Essa compulsão pelo beber é uma forma de até tentar se relacionar consigo mesmo, tentar se relacionar com os outros, ou a tentativa de estou fora, não quero saber nada disso. Né? Porque tem muita dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Próximo, Heron. Tanto o alcoólico como o dependente químico tem essa dificuldade. Acontece que essa dificuldade não é só do dependente químico, é principalmente em um maior número para os familiares. Então, esses efeitos da doença do alcoolismo, eles são devastadores, eles são enormes. Né? E muitas vezes é difícil reconhecer que isso seja o efeito da doença. Muitas vezes o familiar reconhece como por causa, né, como eu falei, é o marido, o pai do meu filho que bebe, a família do meu filho que bebeu, o pai do meu marido que fez e aí ele também resolveu, e não reconhece em si quais são esses efeitos na própria família, porque se um alcoólico bebe, vamos colocar uma família aí simples, né, uma família com a esposa e 2 filhos, mais 3 pessoas estão afetadas. Hoje esse número já aumentou um pouquinho. Você pode passar, por favor, Heron? Esse número já aumentou um pouquinho. Então, essa dinâmica da família, ela é afetada de uma maneira muito forte, muito intensa. E o Bill W., que é o cofundador de Alcoólicos Anônimos, que são os grupos de ajuda para o alcoólico, aquele que tem o desejo de parar de beber, que também são acolhidos de uma forma muito carinhosa, ele dizia já lá em 1930, 1900, quando começou,
a vivência dele, a experiência dele com a família, ele dizia que qualquer família, esposa e filhos, que tiveram que conviver com um alcoólico durante, durante anos, estão destinados a ser eles mesmos um tanto neuróticos e desorientados. Eles não podem evitar. Por que essa afirmação dele? Isso está numa peça de literatura nossa, que é o P4, Alcoolismo, a Doença da Família, abrindo aí essa peça maravilhosa que explica tudo como funciona. Por que eles são neuróticos e desorientados? Primeiro, porque o familiar se sente culpado. A culpa é minha. Eu que não estou fazendo algo direito para que as coisas saiam bem. Né? Depois ele acha que ele pode, tá bom, se eu não estou fazendo nada direito, eu vou controlar então essa minha maneira de ser e vou acertar os ponteiros aí. Então eu posso controlar isso. E essa relação culpa, controle para o familiar, ela vai se expandir para todos os níveis de relacionamento que ele tiver. Aonde ele estiver e com quem ele estiver, essa coisa do controle, da culpa, né? É muito intenso, é muito forte, o que acaba os tornando neuróticos. Se nós observarmos, isso é uma coisa minha, né? Muitas das pessoas até acham que eu só vejo esta forma de relacionar, mas é que me salta aos olhos, por exemplo, uma mãe com duas crianças andando, de repente a criança para por algum motivo, leva uma bordoada na orelha, anda! Aí tem álcool no meio, né? Tanto pode ser pela própria mãe ou pelo álcool na própria família, porque o que, no caso, a esposa, né, a mãe, acaba descontando nas outras pessoas com as quais ela se relaciona toda aquela raiva de não conseguir controlar e toda a culpa que ela traz pela relação não está dando certo. Primeiro, porque se tem um sonho de se casar e ter uma relação de cumplicidade, emocionalmente estável, se tem um sonho de cumprir com os requisitos de uma família perfeita, e sinto informar, isso não existe. E o álcool acaba potencializando esses efeitos negativos, essa doença que vai se instalando aos poucos na família. Próximo, Heron, por favor. A doença do alcoolismo, para o familiar, ela é uma doença, apesar de física, mental, espiritual, mas ela tem algumas coisas que saltam aos nossos olhos, como é possível observar, né, no trato com todas essas famílias. É uma doença de perdas. A primeira delas é a financeira. Né? Muitas famílias têm dificuldade nessa questão financeira. E essa questão financeira pode ser com quem tenha muito ou com quem quase não tenha nada. Mas mesmo que quase não tenha nada, esse quase nada ainda é em função de manter a dependência, né, a compulsão para o uso do químico, tanto o álcool como uma outra droga. Sendo que o álcool é mais barato. Né? As outras substâncias, elas são um pouco mais caras. Ultimamente soube, não conhecia essa MD, que é um efeito, um desdobramento do êxtase, e que uma dose custa R$250. Então, quem é que tem R$250 por uma dose? Né? Então, é melhor comprar um gorotinho, que é mais fácil. Então, enfim, mas o dinheiro investido, né, acaba trazendo muitas perdas. Já ouvimos muitos alcoólicos falar: eu bebi carros, eu bebi a casa, eu bebi fazendas, eu bebi salário, eu bebi tudo que tinha, porque é uma doença ladra também.
ela vai roubando esperança, ela vai roubando sonho, ela vai roubando o amor, ela vai roubando a relação saudável que se possa ter consigo mesmo, com os outros e, acima de tudo, com o poder superior. Primeiro, Deus não está aqui comigo, né? Por mais religioso que seja o familiar, que procure ajuda na religião, no primeiro momento há uma barganha intensa com esse poder superior, como cada um concebe, e é assim que a gente trata no Alanon. Essa barganha, faz isso que eu faço isso, não funciona. E não funciona, e todo mundo vai ficando com raiva, enfim, vai aumentando a culpa e vai aumentando tudo isso, vai ficando desproporcional para se conviver. Outra questão, ela é uma doença ladina, ela é muito sutil, ela é muito disfarçada, né? Eu digo que ela é hipócrita, porque todo mundo comemora tudo com álcool. A casamento, nós vamos comemorar o casamento com champanhe. Nós vamos comemorar o nascimento pagando uma rodada de cerveja para todo mundo. Nós vamos comemorar a formatura e não me incomode, porque eu vou beber o quanto eu quiser, porque eu já estou aqui. Então, ela é uma doença que se esconde, né, por trás de toda essa característica da sociedade de se comemorar alguma coisa com líquido. Isso sempre foi assim. E o líquido que transforma o humor, que teoricamente deixa todo mundo alegre, feliz e radiante, é o líquido mais bem-vindo em todas as comemorações. Só que depois o estrago que ele faz, independente de ser um dependente que vai fazer uso por compulsão, o álcool vai fazer o estrago do mesmo jeito. Né? Ela é uma doença dissimulada. Né? Você não acredita que isso é uma doença, você acredita que isso é coisa do próprio caráter da pessoa, e eu vou repetir isso sempre. Como eu disse, ela é sutil, ela se instala aos poucos, você não começa a fazer uso do álcool hoje e amanhã os efeitos já estão aí, porque ela começa trazendo alegria, soltando o rapaz que quer falar com a mocinha, eu preciso beber para ter coragem, e aí eu fico super legal, e aí eu fico o melhor da festa, e toda aquela timidez, toda aquela falta de condição de olhar para si, só desaparece, o álcool apaga e a coisa fica ótima. Só que, à medida que a doença se instala para aquele que é portador dessa doença, e que ela desencadeia a partir do primeiro gole, ela vai sutilmente se instalando, e aí só lá na frente é que a família vai perceber que alguma coisa está errada. Hoje, por conta dos meios de comunicação disponíveis, por conta de todo esse alarde, porque o alcoolismo é considerado uma pandemia, e eu diria para vocês, sem medo de errar, uma pandemia mais perigosa do que a própria Covid. Né? A própria Covid você tranca em casa e está, teoricamente, também protegida do negócio. Né? Não põe máscara, mas no álcool não dá para se pôr máscara. O álcool, aliás, a gente o familiar veste muitas máscaras para conviver, mas elas caem com muita facilidade. Né? Por isso que ela é sutil, ela vai aparecer lá na frente. E, como eu disse, como meio de comunicação hoje, é possível reconhecer que isso está acontecendo, diferente do século passado, diferente de quando Alcoólicos Anônimos começou, que isso não era tão divulgado. E graças a essas pessoas que têm boa vontade, que têm disposição, muitas delas que já se recuperaram, que sabem o que é passar pelo sofrimento, que sabem o sofrimento que causaram aquelas pessoas com as quais convivem, sabe que pode levar essa mensagem, leva essa mensagem com segurança. Olha, existe saída. É uma doença, ela é sutil, ela é dissimulada, ela é ladra, tudo isso, mas existe uma saída. Né? E ela é uma doença primária em função de se instalar sutilmente, ela vai trazer consequências outras, né?
mas ela aparece aí como base de muitas coisas para o doente alcoólico e para a família. Tá? Próximo, por favor. Essa questão dos efeitos na família, de tudo isso, o principal dele é o medo. Né? O efeito principal é a doença do medo. Imaginem o que é conviver com uma família onde a instabilidade emocional, o humor, ele tem assim oscilações intensas, né? E para uma família, a mais visível de todas é o medo. E, como eu disse, como ela é sutil, ela aparece em coisas pequenas. No abrir da porta, no clique da latinha, que hoje não é só mais latinha de cerveja, né? Tem latinha de um monte de outras coisas também, né? Aquele, opa, vai começar. Né? Na fala, que de repente está todo mundo conversando, brincando, de repente o negócio muda. Então, será que eu posso? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso brincar? Esse medo, esse medo. E, certa ocasião, eu estive participando de grupos para familiares de narcóticos anônimos, fui falar sobre isso também, e a questão foi da pessoa me dizer assim, você não tem ideia do medo que eu tenho. Aliás, isso aconteceu naquela hora. Eu estava falando e todo mundo começou a se movimentar de uma forma estranha. Eu disse, mas o que está acontecendo? Aí a pessoa me respondeu, você não tem ideia o efeito do barulho da sirene. Eu falei, mas eu não estou nem ouvindo a sirene. Aí ela falou, pois é, a gente escuta a sirene de longe. Então, esse medo, né, de que a polícia vai chegar a qualquer momento, as coisas vão acontecer a qualquer hora, tudo vai mudar, isso está muito bom, eu não posso aproveitar isso, porque a qualquer segundo isso muda. Então, esse medo, ele vai se instalando de uma forma tão intensa no familiar, e o alcoólico também tem medo, né? O dependente também tem medo. É que ele disfarça bem com o químico que ele vai usar, mas ele também tem medo. Por favor, ele tem uma série de dificuldades nesse relacionamento que acaba gerando aí esse medo intenso também. O próximo, Heron, por favor. Eu acho que eu falei falando e você não me ouviu. Bom, o que é que o medo, né? O que é que o medo vai gerar? Vai gerar, além de todas outras coisas, algumas que eu fiz questão de destacar. Ele vai gerar desconfiança, que, em termos de sinônimo, é a falta de confiança. Mas o que ele traz? Né? Ele traz uma incerteza muito grande. A começar, a continuar, né? E a perpetuar aí por tudo que vai acontecer. O familiar, ele vai deixar de acreditar, primeiro em si mesmo. Puxa, não deu certo nada que eu fiz. Desacreditado. Olha, eu amo você de paixão, a partir de amanhã eu não bebo mais. Até o meio-dia. 12:05 já não ama mais, já odeia, já bebeu tudo que tinha que beber, já acabou tudo. Então, essa descrença, tá bom, agora vai, né? Eu costumo comparar a doença do alcoolismo ao Fusquinha, um carro adorável para todos nós. Todo mundo entra no Fusquinha para ir fazer um piquenique, com tudo pronto. Tudo que a família gosta, os preparativos, as crianças lá no buraco, lá atrás do Fusquinha, e vamos junto, cantando, escutando música, o Fusquinha anda e para 3 quilômetros. O que aconteceu com o Fusquinha? Acabou a bateria. Bom, óbvio que o Fusquinha é um carro maravilhoso de se consertar rapidamente, né? Então, vamos, agora vai.
Todo mundo desce do carro, todo mundo empurra o Fusquinha pega de novo, anda mais 2 quilômetros, para de novo. Sabe essa sensação, né? Agora vai. Então, a gente está entusiasmado, né, com o Fusquinha que vai andar, de repente a gente perde esse entusiasmo, de repente a gente anda de novo, de repente... Então, essas emoções de vamos, não vamos, vamos para frente, não vamos, traz para nós, nessa condição do Fusquinha, e traz para o familiar suspeita de tudo. Será que vai dar certo? Será que eu consigo chegar até um determinado lugar para fazer o piquenique? Para ter um dia gostoso lá? Eu vou cismar, né? É uma coisa que a minha avó que dizia, você tem uma cisma, então você olha assim para aquela pessoa e fala, olha, acho que não está muito legal, aquela pessoa é o amigo dele que não é uma boa companhia. Você passa a não acreditar em nada, nem no coitado do Fusca, que precisa ser abastecido e a bateria precisa ser trocada com regularidade para ter uma manutenção, né? Não é só empurrar que ela não vai. Você duvida, né? Como familiar, a dúvida nossa, faz parte de tudo, em todos os relacionamentos. Né? Há familiares que vão ao médico e têm um diagnóstico. Precisam ir mais 5 para confirmar o diagnóstico, e cada um dá 1. Né? Quando, na verdade, e aí ele escuta assim, olha, o seu problema é psicossomático. O familiar quer morrer. Como assim? Está doendo? Estou morrendo? Né? Tem um cara lá, né, me matando, ou uma mulher lá me matando por isso, por aquilo. O cara vai me dizer que é psicossomático? Não acredito. Né? O receio, né? Esse receio ele ainda dá um pouco de coragem para a gente arriscar algumas coisas, né? Quando estamos com receio em determinadas situações. E, fatalmente, a insegurança. A insegurança é uma característica, principalmente dos filhos. São extremamente inseguros, vão crescer adultos inseguros, né? Por conta dessa desconfiança de tudo e de todos. Próximo. Essa outra situação, do medo, ele vai trazer uma falta de esperança. O familiar tem a característica do pessimismo, isso não vai dar certo. Isso não vai ficar bom. Sempre a questão do derrotismo. Se o outro fizer, ok, mas eu vou fazer, vai dar certo, não. Né? Essa condição da baixa autoestima que destrói essa esperança e que traz o familiar para uma posição de derrota o tempo inteiro, de desesperança. É diferente esperança de expectativa. Isso é uma coisa importante, a gente tem que pontuar. Né? A expectativa, você coloca toda a sua força e energia no resultado. Então, eu vou fazer tal coisa e o resultado vai acontecer. Diferente da esperança. Eu vou fazer e vou confiar no resultado. Né? E que o resultado está acima do meu controle, está acima daquilo que eu desejo, né? Daquilo que eu acho que é o melhor. Esse desalento, as pessoas têm fisicamente a aparência de desalento, de olhar para baixo, um olhar triste, né? E um descrédito de tudo e de todos. Então, desde o presidente até o lixeiro da rua, o familiar tem esse ponto de descrédito do que não faz bem e que, obviamente, ele faria melhor. Né? Óbvio. Se ele tivesse condição, se não fosse o outro, ele faria melhor. Mas o problema é o outro. Próximo, por favor. E tudo isso vai trazer também esse estado agastado, né? Não sei se é um termo usado aí no Nordeste, mas assim, minha avó dizia muito isso. Essa questão está gastada, né? Ou seja, está irritada com a situação. O familiar está sempre irritado. Bom dia para quê? Para quem? Né? Muitas vezes esse estado leva a uma ira muito grande. Por exemplo, a mulher do Bill, a Lois,
ela era muito mais irritada, ela era muito mais violenta do que ele. Então, ela o agredia, ela batia nele, ela pegava a Bíblia, porque ela achava que ele tinha que, aliás, fazia o jurar sobre a Bíblia, que ele não ia beber e não adiantava nada, então ela pegava a Bíblia, normalmente exemplares da Bíblia são exemplares grossos, são livros pesados, e tchum, na cabeça dele. Então, essa zanga, né? Que não consegue relaxar, que não consegue curtir um sol maravilhoso, uma praia maravilhosa, como a praia que se tem aí no litoral do Nordeste, que eu só conheço o Ceará, né, das filiais que o Instituto tem em Teresina, em São Luís, eu não conheço ainda, né? Que curtir esse dia, gostou, essa maravilha que é esse som maravilhoso que é o quebrar das ondas, né? Que a gente até leva para casa uma conchinha para poder escutar, não consegue nem perceber que isso existe. Tamanha zanga com o mundo, né? A cólera, que muitas vezes as pessoas são bastante coléricas com tudo, com tudo, com tudo e com todos. E o desagrado, né? Essa questão está sempre... Nada agrada, nada. Você pode apresentar a melhor solução do mundo, mas não é assim. Não vai funcionar assim. Eu estou te dando presente. Para quê? Para esse presente. Dificuldade até nisso, né? Até de receber um presente. Próximo, por favor, Heron. Essa dificuldade de aceitar o que o outro pode te dar. Sou eu que tenho que dar para o outro. E tudo isso que a gente falou traz aí um reflexo muito grande nos relacionamentos. Na vida social, no trabalho, né? Onde você estiver, você tem como familiar, com toda essa projeção aí em cima de você, você vai ter um reflexo na sua vida social. Nos profissionais, né? Não deu certo com esse médico aí, não. Esse aí não acertou. Sabe por quê? O problema não é o que o médico fala. O problema não é o meu filho. O problema são as amizades dele. Ele, coitadinho, é a família. É o meu sogro que bebia muito e ele puxou a família. Acho que eu tinha um tio que bebia. Acho que lá longe tinha alguém que bebia. Os profissionais não estão capacitados para cuidar do meu filho, do meu marido. Como eu disse no começo, sempre a relação de esposa, tal, mas a esposa, nesse caso aí, ela tem uma condição maternal muito maior do que o papel da mulher de amante. Ela tem a parte maternal mais exacerbada do que a parte de amante. A amante não vai suportar muita coisa que uma esposa suporta quando ela está nessa questão da mãe, que a mãe já suporta, né? E muitos pais também suportam, alguns não, mas alguns pais também suportam essa questão. Então, desconta-se nos profissionais e nas instituições. Eu vou internar o cara lá. Não precisa, coitadinho dele, internado lá. Como que vão obrigar a pessoa a comer vagem se ele não gosta de vagem? Não pode comer vagem. Não. Lava a louça. Coitado, ele é homem. Ele não tem que lavar a louça. Não tem que arrumar a cama. Nessa instituição é muito rígida com aquilo que elas estão exigindo para eles. Não está bom, não vai dar certo. Grupo, e nos meios que podem ajudar a recuperação. Para que vai no grupo de alcoólicos de narcótico? Não vai, não. Só vai ouvir os outros que beberam, aí ele vai ficar com mais vontade de beber, melhor não ir. Né? Porque, na minha condição de Deus como familiar, né, eu consigo suprir todas as necessidades dele. Ou eu posso ir junto, ouvir tudo que ele está falando. Porque eu conheço tudo que ele vai falar. Que ilusão, né? Que ilusão.
que medo que se fale do outro. Olha, a culpa da bebedeira, ninguém vai falar isso lá. Né? A instituição vai reeducar o dependente para uma vida nova, para ele aprender a viver sem o álcool e para enfrentar as dificuldades que muitas vezes, independente da condição financeira, repito, econômica, cultural, a família facilitou e muito para que ele fizesse o uso. Também porque não sabia, porque não é culpa. Não sabe que isso acontece. Não sabe como pode melhorar isso. Então, acaba desconfiando de profissionais que são capacitados, que têm a vivência, têm a experiência para ajudar o outro. Porque um alcoólico, um dependente químico, só vai se identificar com outro dependente. Porque a relação de débito e crédito nessa relação familiar, ela é muito mais alta no débito, né, para o dependente, o crédito ele fica lá para baixo e, ao contrário, com o familiar, ele acha que tem muito crédito, né? Você tem que me dar crédito aí nessa coisa. Então, isso é completamente desequilibrado, não chega a lugar nenhum. Enquanto os profissionais, a instituição, ela tem condições de ajudar ao dependente e ao familiar, porque se a família não entender como é que funciona a dinâmica, se a família também não mudar, pode-se pagar milhões de instituições, séculos de internamento. A dificuldade vai continuar. É preciso que todos estejam empenhados nessa questão do objetivo maior de todos estar bem. Não vai ter culpa. Não é a minha culpa, não é a sua culpa. É a nossa responsabilidade. É o nosso objetivo de ficar bem. Então, quanto mais familiares estiverem envolvidos, dispostos a abrir a mente, a entender, a pensar um pouco com o coração, mas com o cérebro também, em equilíbrio, mais as condições de recuperação para a família estarão melhores colocadas aí. Próximo, por favor, Heron. É muito importante, né, que a família entenda o seu papel. Né? E, por exemplo, vá a uma reunião de Al-Anon ou uma reunião de Alatim. Os grupos Alatim são para os filhos, não é para evitar que os filhos não bebam, não. É para que eles possam entender como é que funciona essa dinâmica, para que eles possam entender a responsabilidade da família ali naquele meio e crescer, né, na sua formação de personalidade com uma segurança maior. Se eles vão fazer uso do químico lá para frente, isso é problema deles. O momento é que, mas eles já sabem o caminho, isso é muito bom. Eles já sabem que tem uma saída. Também alguns vão utilizar isso como a manipulação basiquinha. Ó, eu já sei como funciona, eu posso usar. Mas, né, isso como é uma doença já, uma predisposição, a gente pode ajudar. Então, a Alatim tem essa condição de ajudar o adolescente de 13 a 19 anos a viver melhor naquele âmbito familiar. A reunião de Al-Anon, os adolescentes são muito bem-vindos também, esposas, pais, avós, filhos adultos, todas aquelas pessoas que sentiram que o clique do abrir da latinha está incomodando. Passar a tarde de sábado dormindo no sofá e não fazendo nada está incomodando. Aquele que tem a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, violência moral. Opa, você é burro, você não vai aprender nada nunca. Né? Olha o quanto de informação negativa que pode se acumular numa relação doentia que o alcoolismo proporciona. E essas reuniões, elas são um lugar seguro.
há o respeito ao anonimato, tudo que é dito dentro dessas reuniões não é falar, não é fofoca, ninguém vai lá para falar mal do marido, do filho, da sogra, né? Não. O que acontece dentro dessas reuniões é uma troca de esperança. Poxa, a pessoa passou por isso e está contando como é que ela conseguiu ela ficar bem. A situação não mudou, mas a pessoa ficou bem. Né? Há nessas reuniões a substituição do medo. Eu vou substituir o medo e a desconfiança por uma compreensão. O alcoolismo, como eu disse, é uma doença sutil que demora tempos, né, para se perceber, para se instalar. Portanto, a recuperação disso tudo, de uma vida saudável, com princípios saudáveis, ela também leva tempo. Eu não vou sair de uma reunião, se eu fosse a uma reunião, perfeitamente. Pronto, passei por um lava-jato ali na reunião e já fiquei ótima e já estou pronta. Não, leva tempo. Leva tempo para o familiar descobrir como é que é o relacionamento dele. Leva muito tempo para isso tudo acontecer. Por isso, a substituição, por exemplo, do olhar irado. Você olha para o outro, sabe assim? Sai até faísquinha. Essa substituição para um olhar de compaixão, para um olhar mais compassivo. Essa pessoa está doente. Quem está falando não é a pessoa, é o álcool, é a substância. Dentro das reuniões é possível sentir um abraço fortalecedor. É muito importante saber que, de coração para coração, há aí uma empatia, uma identidade, há uma nova oportunidade de se viver. Há uma nova oportunidade de reconstruir as habilidades sociais. Então, de se viver com ira, com raiva, com tudo isso, nós vamos trocar tudo isso. E as reuniões de Al-Anon é um lugar onde os corações se curam. Por isso, próximo, por favor, Heron. Por isso, a base do programa da Al-Anon e Alatim são os 12 passos já adaptados para o programa. Então, só um tem a palavra álcool, que é o primeiro. Né? Nós somos impotentes perante o álcool. Essa é o único. O resto vai falar de uma proposta de mudança de dentro para fora, de uma proposta de eficaz e eficiente. Opa, vai funcionar? Vai. Rapidamente, mas também com um processo melhor. Então, esses instrumentos que nós chamamos de lemas, que são frases curtinhas e de alcance rápido, são importantes para quem está tentando chegar no programa, está tentando entender como é que ele funciona, e esse raciocínio, essa reflexão interior, ela é bastante importante. E o apadrinhamento. Escolher alguém, e aí a oportunidade, infelizmente a pandemia não trouxe isso, mas a oportunidade de conhecer outras famílias, quando da visita, ou quando do programa para o familiar, que provavelmente deve acontecer no sábado, né, como está acontecendo agora, mas de forma presencial, de você conhecer outras famílias, trocar, vamos junto, vamos caminhar junto, nós estamos sofrendo aqui, porque coitadinho dele que está internado nessa quintão, judiando dele. Mas a gente vai conversar sobre isso, a gente vai tratar isso de uma outra forma. Próximo, por favor. Esses laços de amizade que é possível estabelecer a partir desse sofrimento comum, né? E que vai trazer uma base forte de amizade, de amor incondicional, que ele vai começando a curtir, né? Começando a desenvolver, desenterrar. E esses lemas que nós temos, o só por hoje, olha só, contra o medo, é só hoje, eu não preciso pensar para o resto da minha vida. Esse é um lema de Alcoólicos Anônimos em relação ao controle da compulsão do álcool. É só por hoje, eu não vou beber para o resto, deixar de beber para o resto da minha vida. Mas aplicado para o familiar, eu não preciso ter medo para o resto da minha vida. É só hoje. Muitas vezes esse lema é aplicado, é só por esse minuto, é só por essa hora. A hora seguinte eu penso,
né? E, como eu disse, são frases rápidas que a gente consegue aplicar, né? Que o familiar consegue aplicar na vida e aos poucos substituindo aí. Solte-se, entregue-se a Deus. Essa é complicadinha um pouco, né? Então, como é que eu vou soltar a pessoinha, entregar para Deus? Mas, ou uma mãe, ou quando o instinto maternal está bem mais aflorado, o que se deve lembrar é que, mesmo que está todo mundo brigado com Deus no primeiro momento, antes de termos qualquer relação com esta pessoa que está, teoricamente, nos causando tanto sofrimento, ele ou ela é filho de Deus. Então, é para ele que temos que reportar. É para ele que temos que entregar esse... Né? Não é de uma forma religiosa e displicente, mas é com consciência. Eu não, como familiar, eu não sou Deus, simples assim. Né? Vá com calma, outro lema importante, devagar, né? As coisas demoraram um tempo para ficar ruim, elas vão demorar um tempo relativamente parecido para ficar boa. Vai com calma. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Hoje. Hoje é assim. Né? Hoje eu tenho essa meta. Eu vou tentar estabelecer. Ótimo se eu cumprir. Se eu não cumprir, eu vou avaliar o que foi que eu não... Por que é que eu não cumpri? O próximo, por favor, Heron. O que foi que eu não cumpri? O que foi que eu não fiz? Né? Manter simples. Gente, né? Mantenha simples, as coisas simples. Às vezes, você faz um drama. Louças na pia são somente louças na pia. Tá? Não são vingança porque eu não fiz a comida que queria. Não, para! Né? A não ser pela graça de Deus, não somos nós os dependentes, somos, né, como familiares, somos mais enlouquecidos, mas não fazemos, né, usar isto como familiar para estar próximo de uma relação ou começar o desenvolvimento de uma relação saudável. As primeiras coisas. Né? Então, o familiar faz tudo ao mesmo tempo. Acorda, escova o dente, liga a máquina de lavar, põe a água para fazer o café com a escova de dente que nem escovou ainda, nem acabou. Escova o dente. Quando acabar de escovar o dente, você vê o que é primeiro. Você vai fazer depois. Quando você for fazer depois você vai fazer isso, né? E usar também até que ponto isso é importante. Até que ponto é isso importante? Eu preciso responder, eu preciso ter sempre razão como familiar. Eu preciso fazer um discurso, um sermão sobre. A outra pessoa, que é a Andy, que é a esposa do doutor Bob, que foi também cofundadora do Al-Anon, né? Teve uma participação importante, ela não viu os grupos, mas nas reuniões ela foi muito importante para os familiares. O doutor Bob, que, sim, foi cofundador de Alcoólicos Anônimos, ela dizia, para de fazer sermão. Se não é Deus para dar sermão para o outro, olhe para ele com um outro olhar. Né? Isso vai proporcionar para você uma condição de você estar bem. Isso é exercício. Isso é muito exercício. Porque aí vem até que ponto isso é importante. Né? Até que ponto essa situação é importante, até que ponto eu preciso justificar todas as minhas atitudes, porque o pensamento de um familiar, eu não bebo, quem causa o problema é o outro, como é que eu tenho que participar no sábado de manhã de uma reunião virtual às 10 horas? Eu não preciso. E aí, por favor, o próximo, Heron, entender que toda essa mudança não tem promessa nem no AA, e muito menos no Al-Anon, no Nar-Anon, esses grupos não tem promessa. Tem um lema extremamente importante, que é o que comece por mim. Eu quero, né, como familiar, ficar bem. Eu quero me cuidar. Eu quero sair dessa loucura. Eu quero proporcionar para o restante da minha família a quebra desse círculo vicioso
que a doença do alcoolismo proporciona. Então, é muito importante que comece por cada um a pensar diferente, a entender que sente medo. Isso faz parte da vida humana, isso é comum. O medo nos protege de muita coisa, mas viver em função do medo, desenvolver esse medo para desconfiança de tudo e de todos, isto não é saudável. Lembrar que das atitudes dos familiares que estão envolvidos, é importante não querer fazer as coisas sempre do mesmo jeito para ter resultados diferentes. Isto chama-se insanidade. Esta é a loucura. Eu vou fazer assim porque não vai. Então, dê a oportunidade da mudança, comece essa mudança por você mesmo. Primeiro, acreditando em algo superior. Se você não consegue, nesse momento, acreditar em Deus, que na frente de tanta desgraça, e eu não gosto muito dessa palavra, mas é isso mesmo, essa desgraça que o alcoolismo e o uso de drogas causa, ele trouxe um presente. Aqui, ó, vocês têm a oportunidade de conhecer dentro de uma clínica, estar dentro de uma clínica, estar protegido dentro de uma clínica, proporcionar ao familiar informações novíssimas para uma vida nova. Isso é um presente, a meio de tanta dor. Então, aproveita esse presente, aproveita essa oportunidade para começar a viver melhor e entender que isto vai levar tempo. Isto é um processo, mas vale a pena agarrar esse presente. Desculpa. Eu costumo dizer que eu queria embrulhar essa fé, essa confiança, essa esperança que o programa Lanon proporciona e distribuir a todas as pessoas, que elas guardassem no coração e que começassem a mudança por elas mesmas. Tá bom? Próximo, por favor, Heron. Eu estou à disposição. O nosso site está aí, né? www.alanon.org.br. Existe grupos Alanon, como eu falei, em cada cantinho desse país, com horários. A pandemia eu não posso garantir para vocês, mas dentro do site há um link, fale conosco, quando temos a grande oportunidade de atender todos aqueles que querem encontrar um local onde o coração pode se curar. Estaremos de braços abertos, recebendo todos vocês para uma vida nova e para um mundo cheio de esperança, cheio de coisa boa, não mais de medo e de desconfiança. Um beijo no coração, estou à disposição. Bom dia. Ilse, que momento sensacional, viu? Esse hoje pela manhã. Eu acho que fazia muito tempo que a gente, né, não tinha um momento tão grandioso como esse, certo? Muito obrigado, né? Muito do que você falou, algum desses lemas também, eles são vivenciados, né, pelos familiares, pelos residentes. E assim, eu mesmo aqui, foi um momento único, viu? As suas palavras, a maneira como você trouxe, né? E eu acho que o mais importante nisso é que você é uma pessoa que participa desse processo, entendeu? A maneira como você leva a mensagem, trazendo para as famílias, né? Até no final foi um momento bem impactante, assim, contagiante, né? E assim, para mim, o que você falou agora aqui foi algo grandioso. E eu tenho certeza que para as famílias que estão acompanhando também. E o que eu posso dizer, Nice, assim, impactou grandiosamente aqui o meu dia. E o que eu digo também para as famílias, até porque eu sou um membro de alguma irmandade, é que procure a irmandade para a sua recuperação, porque se numa live a gente consegue ser tocado, imagine como você falou, né? No poder desse abraço, nesse calor humano, quando isso for permitido, tá? Agradecer, Nilson, de coração, estamos juntos nesse propósito, tá? Obrigado por ter você aí
participando, tá? E o que a gente puder fazer, sempre estaremos aqui, tá? Você quer dar uma consideração final para a gente encerrar? Novamente, eu queria agradecer a oportunidade. Tive o prazer de conhecer o Dr. Osmar pessoalmente quando estive no Ceará. Eu acho que foi em 2008. Eita, o tempo já passou tão rápido que eu não sei. Mas participamos de uma divulgação na TV e, a partir daí, mesmo distantes, eu sei que criamos laços de amizade. Sei que há o apoio grande do Instituto em relação aos familiares para que realmente eles estejam dentro de um grupo Alanon. É uma honra para mim, né, estar compartilhando essa experiência adquirida ao longo da minha trajetória com os familiares e amigos de oncólogos. Eu realmente, como eu falei, desejo que possamos guardar no coração e enfrentar tudo aquilo que vem pela frente, né? Com coragem e com esperança. Bom? Obrigado, Nilce. Então, agradeço a vocês que participaram, que estiveram presentes. Né? Hoje, como é um dia especial, a gente não vai ter pergunta, tá?